E aí, tudo bem? Essa é a quarta aula da minha disciplina de fisioterapia reumatológica. É para os meus alunos da graduação de reumatologia que eu preparei essa sequência de aulas aqui. Mas caso você não esteja caindo aqui de paraquedas, sinta-se à vontade para assistir um pouco sobre esse conteúdo também. É um grande prazer tê-lo aqui comigo, tá bom? Vamos falar agora sobre essa doença. Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre a fisiopatologia dessa doença. Vamos entender o que é a artrite reumatoide. Primeiro, nós estamos falando de uma doença sistêmica de caráter inflamatório crônico irreversível que envolve o sistema imunológico. Então, ela é uma doença autoimune, ou seja, alterações que podem estar associadas a caráter hereditários em uma grande parte desses indivíduos, que geram uma alteração no funcionamento do sistema imunológico e começa a atacar algumas células, e essas células estão principalmente nas nossas articulações. Isso gera um processo degenerativo de longo prazo. Então, a pessoa convive com essa doença, não há uma cura, não há uma forma de se ter uma cura total, mas há sim uma possibilidade de ter um controle muito intenso dessa doença. Para isso, você precisa passar por uma boa avaliação reumatológica e fazer todo o acompanhamento multidisciplinar necessário para que essa doença esteja sob controle. É uma doença que causa muita dor, muito desconforto, e infelizmente a sua etiopatogenia ela é desconhecida, a sua origem ela é muito desconhecida, embora hajam várias teorias para que a gente tenha uma noção sobre o tipo de doença, tá? Como ela surge, a etiologia dessa doença. Mas a gente sabe que está associada a fatores genéticos, fatores ambientais e fatores imunológicos. Quando há essa tríade se encontra aqui e faz com que haja alguns gatilhos para o desenvolvimento da doença. Embora isso seja um pouco complexo, é interessante que você leia o material que eu estou colocando aqui em anexo, que são materiais interessantes para você saber um pouco mais sobre as teorias que existem a respeito da etiologia da artrite reumatoide. Tá? Seguindo, a gente está falando aqui de uma doença que acomete principalmente as articulações, mas não é apenas a articulação. Ela envolve outros órgãos onde há tecido conjuntivo. E há um processo de desgaste, destruição tecidual, que leva a ele a perda funcional muito severa em pouco tempo. A gente sabe que hoje, boa parte dos pacientes que possuem artrite reumatoide, em cerca de 10 anos, eles vão perder a sua capacidade produtiva e terão que se aposentar por invalidez e pelo quadro de artrite reumatoide. Então, a gente está falando aqui de uma condição que afeta muito a saúde do indivíduo, afeta o contexto familiar, porque as outras pessoas terão que se moldar às necessidades desse indivíduo, e a sociedade nas suas estratégias públicas de atenção para esse indivíduo. Nós estamos falando de uma doença irreversível de caráter crônico, que afeta muito a funcionalidade e a capacidade desse indivíduo de gerar produção e renda para a sua família. Se ele for o provedor principal, a gente está falando agora que essa família perdeu o seu principal provento, gerando aí um transtorno e uma condição familiar delicada que precisa ser entendida como um problema da sociedade, tá certo? Portanto, controlar a doença e evitar que o paciente chegue a um nível de comprometimento funcional muito grande é uma missão do fisioterapeuta. Então, a gente tem esse papel muito forte na área de reumatologia, principalmente na artrite reumatoide, tá? Ela acomete cerca de 1% da população adulta. Isso é gente demais. Se a gente pensar que no Brasil nós temos 208 milhões de indivíduos, e 1% disso significa aí por baixo 2 milhões, a gente está falando de muita gente com esse quadro e que leva, infelizmente, anos para conseguir chegar no diagnóstico. A gente sabe que a quantidade de reumatologistas ela é má distribuída por centros, por grandes centros, né, por grandes cidades, e que os interiores eles têm poucos reumatologistas, cada vez fica mais difícil para essa população do interior chegar a um diagnóstico precoce, um diagnóstico mais rápido possível. E quanto mais leva tempo ao diagnóstico, maiores são os comprometimentos e as sequelas que ficam para esse indivíduo. Até porque a intervenção medicamentosa é geralmente de alto custo e precisa estar envolvido em um centro de distribuição que é bancado pelo governo para isso, tá? Então, o diagnóstico ele é necessário e importante para se conduzir o tratamento adequado. Acomete pessoas lá entre os seus 30 e 50 anos, na maioria. Conforme vai aumentando, passando de 50 para 60, surgir o primeiro episódio de artrite reumatoide vai ficando mais difícil. Então, acomete as pessoas bem na fase mais produtiva de sua vida. E a relação é de 3 mulheres para cada homem. Mas essa diferença ela começa a diminuir conforme a idade vai avançando. Então, nós estamos falando aqui de uma doença que acomete uma parcela importante da população.
acomete na fase mais produtiva e é mais em mulheres do que em homens, tá? Vamos entender um pouco da fisiopatologia da doença? Então, imaginem que houve um distúrbio inicial, onde nesse distúrbio inicial houve a produção de substâncias pró-inflamatórias que agem como triggers para o desenvolvimento de processo inflamatório. Então, eu preciso ter um fator genético que vai atacar, gerar células que liberem substâncias pró-inflamatórias. Então, esse distúrbio inicial já aconteceu e já está aqui, envolvido pelo caráter hereditário, fatores ambientais e sistema imunológico. Então, isso já aconteceu no nosso paciente. Quando o paciente tem todos esses gatilhos, eles começam a combinar entre si, a gente tem o trigger para atacar as articulações, o gatilho para atacar as articulações. E como é que isso ocorre? Essa agressão inicial, esse momento inicial, gera ativação do meu sistema imunológico, basicamente do sistema adaptativo, onde eu vou ter os linfócitos T ativando os linfócitos B, que por função vão produzir o fator reumatoide, que é a imunoglobulina. IgM, IgM, IgG, IgG, IgA, tá? Então, o fator reumatoide, ele é um anticorpo, e esse anticorpo sozinho não funciona de jeito nenhum, ele precisa do sistema complemento. Então, eles vão se acoplar, e ao se acoplarem do jeito que estão aqui, eles vão conseguir se anexar na membrana de algumas células do nosso sistema imunológico, como os macrófagos, que já começam a proporcionar sinais inflamatórios, e também as células polimorfonucleares, que a gente está falando aqui das nossas células da primeira linha de defesa, como os neutrófilos, os eosinófilos e basófilos. Cada um tem uma função. Essa aqui produz substâncias pró-inflamatórias, como a interleucina, fator de necrose tumoral alfa, e o de cá começa a gerar substâncias que irão atacar tanto as cartilagens, como as colagenases, e as metaloproteinases, que vão destruir as proteínas, tá? E gerando o quê? O grande problema que nós temos, que é o dano tecidual, tá? Então, gera o dano tecidual nas articulações, mas também em outros locais onde há tecido conjuntivo, em membranas de órgãos como o intestino, o coração, o pulmão. Então, pode haver lesões não apenas nas articulações, mas estamos falando nesse momento do nosso osso aqui, tá certo? Então, o nosso osso ele vai ser atacado. Ok? Então, vamos lá. Entendendo esse primeiro processo aqui de dano tecidual, a partir dele nós vamos ter um processo inflamatório acontecendo, onde vai estar alterado PCR, VHS e todos os exames laboratoriais que são de atividade inflamatória. Ok, só que isso cronifica. Ao cronificar, a gente vai ter uma destruição importante desta região intraarticular, com a formação dessa camada fibrótica que você está vendo aqui, que vai receber o nome de pânus, tá? E o que é o pânus? O pânus, na verdade, nada mais é do que um concentrado de linfócitos T, células linfocitárias B também, uma anquilose pela produção de substâncias que vão gerar aderência nesse local, alterações vasculares com dilatação venosa, obstrução de cápsula, hemorragia perivascular, principalmente na cápsula, e possíveis tromboses. Então, a gente está falando aqui de algo extremamente danoso que vai gerar deformidade. E essa deformidade é onde está o grande problema da cronificação da artrite reumatoide. A gente está falando de uma doença muito agressiva que destrói as articulações e, uma vez deformada, vai ser muito complicado reverter esse quadro. Ok? Junto com a deformidade, vem o sintoma principal das doenças reumatológicas, que é a dor crônica. Nossa, a dor crônica está presente nos nossos pacientes de uma forma muito intensa e a gente precisa entendê-la. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre a dor crônica que se manifesta nos pacientes, apareceu aqui, nos pacientes com artrite reumatoide. Então, a dor persistente, porque vai durar meses e meses e meses, o paciente vai acabar convivendo com ela. Isso vai impactar bastante da sua função. Então, existe um processo inicial, que é da gênese, ou seja, o processo da dor foi criado perifericamente por um dano tecidual, só que a persistência dela vai fazer com que essa percepção se torne amplificada.
e o meu paciente vai começar a ter novos distúrbios devido à amplificação e à percepção constante dessa dor, gerando um estado de cronificação. Caso isso aconteça no nosso paciente, e é uma probabilidade extremamente alta, nós estamos falando agora que nosso paciente vai entrar num estado de sensibilização da dor, tá? Ele vai ficar com alterações comportamentais e fisiológicas decorrentes dessa dor persistente. Quando isso surge, nós podemos dizer que o meu paciente entrou num quadro associado de dor crônica. Então, ele pode ter artrite reumatoide associado a um diagnóstico de dor crônica persistente, pode ter osteoartrite, pode ter qualquer outra doença hematológica agravada pelo quadro persistente de dor crônica. Por isso que nós vamos dar agora uma importância maior sobre a dor crônica. Tudo bem? Então vamos lá. O grande problema é que eu tenho o meu sistema nociceptor inundado pela ativação do nociceptor, pela dor constante. Então a estimulação nociceptiva está lá constante o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, inundando o meu sistema nervoso central e periférico. A minha capacidade de inibir a dor se torna muito pequena diante da quantidade de dor tão grande que é ativada. E eu começo a gerar um desequilíbrio muito grande entre inibir a dor e a dor chegar. Isso vai fazer com que essa balança pese e eu não tenha mais um mecanismo de proteção para controle da dor. Quando isso acontece, é como se o meu sistema imunológico, o meu sistema nervoso central, falasse: caramba, eu vou deixar de brigar com a dor e vou deixar ela agir, porque eu gasto menos energia e para mim se torna menos desgastante. Então, o seu corpo, o seu sistema nervoso central, ele vai entrar no estado permanente de hiperexcitabilidade neuronal, envolvendo todas as estruturas periféricas, isso é muito importante, tá? E centrais. Então, as articulações que estão envolvidas, elas começam a entrar num grau de hiperexcitabilidade, ou seja, mecanismos antes que não provocavam dor começam a provocar dor, e não apenas no local, mas em vários outros locais simultaneamente, que não necessariamente tem uma lesão, mas a dor ela começa a se espalhar e se tornar inespecífica e difusa no seu paciente. Por isso que a gente costuma ter pacientes reumatológicos poliqueixosos, aonde várias regiões do corpo incomodam, dói, graças a esse estado de hiperexcitabilidade neuronal permanente, que nós, como fisioterapeutas, temos a missão de controlar o mais rápido possível, ou nem deixar que esse estado de hiperexcitação periférica e central acometa o nosso paciente. A gente tem que atuar logo. Então, a gente pode falar aqui em sensibilização periférica e sensibilização central. Para isso, a gente precisa entender o que é a sensibilização periférica, que nada mais é do que uma hipersensibilidade na região periférica das articulações. Então, estímulos repetidos, que são mecânicos e dolorosos, térmicos, eles geram essa hiperexcitabilidade neural no local. Então, eu tenho uma quantidade muito grande de substâncias algeogênicas que estarão lá o tempo todo sendo liberadas, gerando atividade inflamatória e ativação dos nossos receptores. Enquanto houver atividade inflamatória, vai haver dor. Enquanto houver dor, vai haver uma perpetuação dessas substâncias alimentando a atividade dolorosa, a percepção dolorosa no nosso paciente. Então, precisamos controlar, de fato, a inflamação. Por isso, a gente precisa entender que os exames laboratoriais mostram para a gente um impacto direto na funcionalidade, porque indica que há inflamação. Se há inflamação, há liberação de substâncias que atuam diretamente no aumento da percepção da dor, e o meu paciente vai estar incomodado e vai estar com esse caráter persistente da dor. Precisamos entender que isso é o nosso alvo, tá? É como se o sistema nervoso do nosso paciente estivesse em estado de alerta constante. Isso é ruim, porque com neurônios sensibilizados, a gente aumenta a capacidade dele de levar essa informação até o meu sistema nervoso central sem nenhum mecanismo inibitório, já que a gente não conseguiu controlar ele. Então a dor vai passar mais fácil, a dor vai ser conduzida mais fácil, tá? E isso vai sendo somado e somatizado pelo seu paciente para que haja um quadro típico de dor crônica ou até de sensibilização central, tá certo? Que é um caso à parte que a gente precisa estudar. Ok.
Pensando nesse contexto, a gente vai ter aquele paciente com uma sensibilidade aumentada para a dor. Então, mecanismos antes que não geravam dor passam a ser considerados como dolorosos pelo seu paciente. Isso é um cuidado que a gente vai ter que tomar. Por quê? Porque o paciente gerou um efeito cascata. Aonde? Exposição a estressores ou inputs nociceptivos periféricos, e isso está acontecendo o tempo todo porque a articulação está destruída ou passando por uma inflamação, processo inflamatório, isso vai gerar um padrão de resposta comportamental, psicológica, à dor totalmente diferente ao longo do tempo. A pessoa tem que se adaptar a conviver com a dor. E isso gera padrões, tanto fisiológicos quanto comportamentais, distintos. E o paciente começa a ter padrões alterados de sua atividade nociceptora. E isso vai gerar novas regiões com dor crônica, que não necessariamente têm lesão, mas que doem, que incomodam. Então, toda vez que a gente tem um paciente com artrite reumatoide, a mão dele está com bastante deformidade, dói a mão, dói o punho, dói o braço, dói o cotovelo, dói o ombro, dói o corpo. Por que essa dor difusa, espalhada? Porque nós temos um mecanismo de retroalimentação, onde eu perco o controle na hora de inibir a dor. E a dor ela vai tomando proporções difusas, que é bem específica da sensibilização central, tá bom? Considerando isso daí, a gente tem agora alguns perfis que começam a se tornar muito parecidos, né? Nas pessoas que desenvolvem dor crônica ou sensibilização central. Então vamos olhar aqui pessoas com doenças hematológicas que podem adotar essas características aqui, e é importante que a gente fique de olho nelas. Primeiro, geralmente as mulheres elas têm maior predisposição do que os homens. Por questões hormonais, as mulheres possuem essa predisposição. Também há uma predisposição genética. Um histórico de trauma precoce costuma aflorar mais na hora que desenvolve qualquer dor crônica. Isso é um peso maior. Histórico familiar de dor crônica, algum pai, mãe, tia, sempre é ascendente, né? Distúrbio do humor, a pessoa tem um humor que flutua muito quando convive com dor crônica. Um histórico pessoal de sintomas mediados pelo sistema nervoso central, tais como dor multifocal, fadiga é um sintoma muito importante presente em várias doenças hematológicas, fica atento a ela. Distúrbios do sono, dificuldade de ter uma noite restauradora de sono. Estresse fácil, né? A pessoa não consegue manter os níveis de ansiedade controlados. Dificuldade de memorização. A sensação de catastrofismo, ou seja, tudo se torna muito imediatista e tudo é um problema muito grande para essa pessoa. E a baixa tolerância à dor. Imagine que o nosso paciente que tem artrite reumatoide pode vir com essas características. Também pela artrite reumatoide, mas decorrente de um processo de sensibilização central devido à dor constante. Ou seja, um processo de cronificação da dor, que precisamos ter bastante atenção para isso daí. Então vamos lá, vamos seguir. Olha que interessante. Será que a pessoa com artrite reumatoide tem perdas na sua qualidade de vida? Observe essa linha vermelha que está aqui, que tem uma linha ao seu redor. Então essa linha vermelha, ela está mais central. Quanto mais próximo do centro, pior é a qualidade de vida desse indivíduo em 8 domínios. Nós temos aqui a saúde mental, a vitalidade, as características físicas, a saúde funcional e por aí vai. São 8 domínios onde a gente consegue abraçar a vida toda desse indivíduo. Quanto mais ao centro, pior é a sua qualidade de vida. E aqui está comparando em outras doenças, como a diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto, depressão. Você vê que as outras doenças, no geral, são mais tem uma qualidade de vida menos afetada. Se você olhar essa daqui, a amarelinha está um pouco próximo, tá? Então, são doenças que afetam muito a qualidade de vida desse indivíduo. Agora, olha aqui em comparação com a população em geral, seja do Reino Unido ou dos Estados Unidos, tá? Então, a população em geral tem uma qualidade de vida melhor do que os indivíduos com artrite reumatoide e afeta todas as áreas da vida desse indivíduo. A saúde mental também, porque ele deixa de fazer muitas atividades, se torna dependente em algumas, e isso, obviamente, vai afetar a sua
saúde mental, tá ok? Então, vamos seguir agora, falar um pouco sobre as manifestações clínicas, que a gente vai dividir em articulares e extra-articulares. Então, a gente está falando de uma doença que ela pega várias articulações simultaneamente, tem um início muito periférico, principalmente nas mãos e nos pés, geralmente com padrão simétrico, e ela é de crise e remissões, mas não vai haver uma cura, uma reversão total da artrite reumatoide. Uma vez diagnosticado, tem que ser controlado para o resto da vida. Quanto mais fácil, quanto mais precoce for esse controle, melhor para o seu paciente, que evita complicações. Então, nas mãos, a gente está falando de presença de edemas, deformidades em botoeira, deformidade em pescoço de cisne, desvio na e tenossinovite. Vamos olhar cada uma delas? Se a gente estiver falando aqui da deformidade em botoeira, olha como o dedo tem esse padrão aqui, tá? Significa que eu tenho uma flexão das interfalangianas e uma extensão da interfalangiana distal. Esse é um padrão comum que a gente costuma observar. A gente está falando agora aqui do pescoço de cisne. Algumas pessoas conseguem fazer isso naturalmente. Eu não consigo, mas se você conseguir, você pode tentar fazer aí, tá? Mas esse é um pouco mais comum do que em botoeira, tá? Além disso, nós temos o desvio ulnar das metacarpofalangianas. Olha como os dedos, a mão vem nesse sentido e faz isso aqui, ó, certo? Então, esse desvio ulnar é muito comum nos nossos pacientes por deformidades aqui, ó, nessa região. Além disso, a gente tem as tenossinovites. A mais famosa delas é a tenossinovite de De Quervain, do abdutor do polegar e extensor curto do polegar. A gente vai ter esses processos inflamatórios periarticulares. Quando a gente fala que ela é articular, mas não fica apenas dentro da articulação. Ela também pega a região periarticular, tá certo? Esse é um cuidado que a gente precisa ficar atento, hein? Não só tratar a questão como se fosse óssea, mas como se fosse músculo esquelético de um modo geral. Ok, em membros inferiores, nós estamos falando aqui do joanete, do hálux valgo, muito comum também, mas nós estamos falando do dedo e martelo e do pé em garra, como esse daqui, ó. Tá? A gente tem que parar, observar o nosso paciente se ele tem essas deformidades do membro inferior, que não são raras não, tá? São bem comuns no paciente com artrite reumatoide. Se você tiver com um exame de imagem do paciente, você vai olhar para essa imagem, tentar enxergar algumas alterações radiológicas. Quais são? Primeiro, redução no espaço articular. Então, você vai ter que olhar para o espaço articular e tentar observar reduções de espaço, como nesse daqui. Edema em tecidos moles, que é bem difícil de enxergar, mas seria essa região mais esbranquiçada que a gente consegue ver. Erosões marginais, que a gente consegue observar aqui nas articulações, tá? Desalinhamento articular, também a gente consegue observar aqui. E osteoporose periarticular, que é uma radiotransparência maior, principalmente nas bordas das articulações. Tá ok? Então a gente olha tentando procurar essas 5 alterações nas radiografias. Beleza. Como é que essa doença vai surgir? Ela geralmente surge nas extremidades. Ela é insidiosa. Começa com uma articulação, depois começa a outra, para. Aí começa 2 articulações, para. Então ela vai aos poucos, tá? Muito raro é o modo agudo, ou seja, rapidamente acomete logo 2, 3 articulações no estágio mais agudo, começa a inflamar logo. E intermediária é aquela que tem picos de agudo, mas ela é insidiosa, tá? Digamos que a maioria dos nossos pacientes não começam com um sintoma muito claro de artrite reumatoide, começa bem difusinho, assim, bem complicado, tá? De chegar ao diagnóstico. Mas surgem também algumas alterações que são extra-articulares, como os nódulos reumatoides, tá? Então nós vamos ter uma espécie de uma fibrose encapsulada, com um infiltrado vascular, ou seja, é nutrida ali, vai se alimentando e vai crescendo. É comum em braços, cotovelos e ocorre em uma parcela da população, que aí beira em torno de 35%. Não é uma quantidade tão expressiva para a gente dizer todo paciente vai ter, mas não custa nada a gente olhar e procurar os nódulos reumatoides. Tá? Além do sistema musculoesquelético, a gente pode ver envolvimento cardíaco. Aí a gente está falando de condições mais graves, né, com pericardite, miocardite e arterite. Então, a inflamação em principais estruturas do tecido conjuntivo cardíaco. Isso a gente tem que ficar atento, porque caso aconteça, a gente vai precisar encaminhar
para o profissional responsável, para o médico específico para isso. Alterações neuromusculares, como neuropatias periféricas, podem acontecer. Mononeurite, subluxação cervical com comprometimento medular, pode haver sim. Desordens musculares, como dores musculares, alterações musculares crônicas, tá? Envolvimento hematológico com anemia normocrônica, tá certo? O que seria isso? O paciente começa a ter alteração na produção de hemácia, porque há uma dificuldade muito grande em manter a produção de hemácias no indivíduo com artrite reumatoide, tá certo? Então nós estamos falando aí de um indivíduo que vai ter acometimentos principalmente articulares, mas não apenas. Vai ter acometimento na visão, que eu não nem falei aqui ainda, mas existe um acompanhamento, acometimento principalmente na retina. Há uma destruição dessa daí, mas só acontece em lesões mais avançadas do nosso paciente. Alterações no sangue, com anemia, coração, pulmões, músculos. Então, isso aqui, com todas essas complicações, é o indivíduo com artrite reumatoide. Não é a mão do indivíduo, é ele como um todo, que a gente precisa ficar atento. Para isso daí, gente, é bom que a gente, pelo menos, saiba fazer uma triagem inicial, que são os critérios de classificação da artrite reumatoide estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia. A gente está falando aqui de um critério de 7 itens, que eu consigo triar facilmente, tá? Então, vou olhar para o indivíduo que eu estou na suspeita de artrite reumatoide e vou dizer, caramba, será que você tem 3 ou mais articulações envolvidas? Nessas artrites, elas são da mão? São simétricas? Você tem rigidez matinal? Nossa, velho, se for esses 4 de início aqui, nos 6 primeiros meses, a gente já pode dizer as chances são altíssimas de ser artrite reumatoide. Vá para um reumatologista, faça a sua avaliação, tenha o seu diagnóstico confirmado e vamos trabalhar aqui agora juntos, tá? Como se fosse uma equipe multidisciplinar. Mas além disso, a gente tem a presença de fator reumatoide, que é via exame de sangue, nódulos reumatoides espalhados pelo corpo e alterações radiográficas que você olhou lá na imagem. Então, eu posso não ter os 4, mas ter os 4 iniciais, mas ter 4 difusos aí. Então, 4 difusos, também pelo prazo de 6 meses, a gente já consegue ter uma ideia um pouco mais vaga de que tem artrite reumatoide, tá certo? Mas é importante, sim, que você saiba aplicar os critérios de classificação da artrite reumatoide para triar o seu paciente. Tem ou não tem artrite reumatoide, tudo bem? Vamos ver isso daí, tá? Isso é um critério importantíssimo que a gente precisa ficar atento na clínica. Então, vamos lá. Qual seria o prognóstico do nosso paciente? Costumamos classificar ele por estágios funcionais. É uma classificação bem antiga, lá de 1986, tá? E ela classifica em 1, 2, 3 e 4. 4 é aquele indivíduo que necessita de ajuda para o próprio cuidado, é aquele indivíduo altamente acometido, dependente para até as necessidades íntimas, né? Já o 1 é aquele que consegue fazer suas atividades instrumentais e básicas tranquilamente. Nós temos os 2 intermediários. Esse aqui, ele no nível 2, ele consegue realizar atividades de cuidado pessoal e atividade de trabalho, mas não gosta e não realiza atividades recreacionais. Já o 3, ele cuida de si, mas não consegue trabalhar e fazer atividades recreacionais. Há um aumento gradual da complexidade do indivíduo, tá? E é comum a gente ver artrite reumatoide grau 1, grau 3, grau 4. Então, essa classificação que você pode ver, tá certo? Pois é, então vamos agora falar sobre as escalas que são importantes para avaliar a artrite reumatoide. E a mais importante, que você não pode deixar de usar no seu paciente, é a 1028, tá? Significa que a gente vai pegar 28 articulações e verificar o estado dela e dar uma pontuação para ela, né? Isso daí a gente precisa fazer num sisteminha que tenha já o cálculo pronto, porque é um cálculo um pouco complexo, a gente vai precisar aprender a fazer. Nesse site daqui tem um artigo original onde ensina a fazer esse cálculo, tem a equaçãozinha lá que é um pouco complexa, mas você pode olhar com calma e entender, tá certo? Mas como é essa 1028? Essa 1028 você vai observar 28 articulações, são as principais articulações acometidas, e emitir uma pontuação. Além disso, a gente vai precisar também ver os valores de VHS e PCR, que são os exames laboratoriais de prova de atividade inflamatória, assim como também medir a percepção global da doença pelo paciente numa escala EVA de 0 a 100, sendo 0 a ausência total da doença e 100 a pior
sensação, a pior estágio da doença que ele já experimentou, tá bom? E isso vai dar para a gente um valor, uma pontuação. Que se estiver abaixo de 2,6 significa remissão. Se estiver entre 2,6 a 3, atividade baixa, está controlada. De 3,2 a 5,1, atividade moderada. E superior a 5,1, atividade elevada. Tá? E é importante que você tenha esse marcador no início e vá monitorando, vá acompanhando. Porque se houver uma diminuição tão importante, tá? Deixa eu só marcar aqui. Tão importante que seja de 0,6, houve um ganho, mas houve um ganho moderado. Agora, se for de 1,2, nossa, significa que houve uma resposta muito interessante, muito boa, e aí a gente já considera que o nosso paciente está evoluindo bem, está melhorando bem na percepção geral, tá certo? Então, 10-28 é uma escala muito legal, muito importante para a gente usar. Tem outras, tá? Que nós vamos ver também. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós temos aqui a SDAI, que é o nível de atividade da doença simplificado. Nesse aqui a gente não precisa de cálculo, é um cálculo linear, onde a gente vai pegar a pontuação mesmo que está ali, dando um ponto para cada articulação e fazendo o somatório. E o total vai ter que dar 86 pontos. Então imagine que essa escala é muito parecida com 10, porém ela é mais simplificada, tá? Onde a gente vai somar as 28 articulações dolorosas, as 28 articulações edemaciadas, vai dar um ponto para cada uma, se não tiver a característica é zero. Vai ver a EVA medida pelo paciente, a EVA medida pelo profissional, o médico, e o valor do PCR em miligramas por decilitro de 0 a 10, tá certo? A gente vai pegar esse valor e vai anotar aqui. Então, a gente anota essas informações e vai gerar um índice como esse daqui, tá? De 0 a 10. Então, se tiver menor ou igual a 3,3, a gente está na remissão. De 3,3 a 11, atividade baixa, tá? A 10 não, até um pouco maior do que isso aí. Até 100, se não me engano. Tá ok? Eu confirmo essas informações para vocês. E nós temos aqui a atividade de 11 até 26 ou igual a 26, atividade moderada. Acima de 26, alta. Uma alta atividade da artrite reumatoide. E aí é interessante que quando a gente tem esse valor, a gente vai ter alguns parâmetros, certo? Que parâmetros são esses? Então, a melhora pequena está ali em torno de 50% desse valor, reduzir 50% desse valor. Uma atividade moderada é interessante, superior a 70%. Uma atividade boa é quando a gente observa uma redução importante em torno de 85% da redução desse valor. São métricas diferentes, são formas diferentes de se calcular, mas são instrumentos muito úteis e muito práticos, tá? Todos eles você vai encontrar nesse site aqui, ó, que é o rheumatology.org. Vai estar em inglês, mas também tem a versão em português. Basta você procurar, tá certo? Você encontra aí com muita tranquilidade. Vamos agora para um outro, que é o impacto da doença pelo questionário HIDE. Percebe que são perguntas que vai numa escala de 0 a 10, serão 7 perguntas relacionadas a dor, deficiência funcional, cansaço, sono, bem-estar físico e bem-estar emocional e forma como ele lida com a doença. Ele vai graduando de 0 a 10. Quando ele fizer isso, você vai pegar essa pontuação aqui dessas 7 escalas, né, que você anotou, e multiplicar por um peso que já foi previamente estabelecido. Você pega esse valor, multiplica por 0,21, 0,16, 0,15 e vai gerar um score final, que é um valor de 0 a 10. Quanto mais alto, pior. Tá certo? E aí você usa para graduar o impacto da doença nesse indivíduo, sendo que o seu objetivo é reduzir cada vez mais esse estado da doença no paciente, tá bom? Espero que essas 3 escalas façam parte da sua vida como paciente, avaliando os pacientes de artrite reumatoide. Elas são muito úteis, mas além delas, nós podemos utilizar muito o SF36, escalas de qualidade de vida e aquelas escalas de capacidade funcional específicas que você precise para ver uma determinada função. Se você quer ver a capacidade funcional dele, é interessante pegar aí testes funcionais interessantes, como teste sentar e levantar, teste caminhada de 6 minutos, o TUG. Nossa, aí vai depender muito do seu conhecimento em ferramentas para avaliar aquela alteração funcional que você identificou. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.